dia a todas e todos. Eu sou Marcel, vou fazer também a autodescrição. Sou um homem pardo, com cabelos grisalhos, uso barba, tom de óculos e uma camisa manga comprida. E aqui ao fundo temos uma parede branca. Estou ao lado da professora Marília. Bom dia, gente. Eu sou Marília, sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho escuro, cabelo longo, ondulado, né? Eu também estou de óculos e é um prazer estar aqui com vocês nessa manhã. Espero que seja uma manhã de trocas, né? Que a gente possa conversar, né? E discutir sobre o ensino de literatura. Desde já agradecemos o convite para participar desse mini curso. Ficamos bem felizes em poder conversar com vocês. Muito obrigado, Cassiane, pela mediação, desde já. Obrigado pelas orientações antes também aqui do mini curso. E também agradecemos a Michele Paulista, que nos fez o convite, a secretaria. Então, vamos lá, né? Podemos começar, Cassiane? Sim, podemos. Sim? Podemos começar, né? Então, vamos lá, gente. A proposição desse mini curso, né, é que a gente possa conversar, né, sobre o gênero romance, eu acho que pode. Então, vamos lá. Conforme Cassiane apresentou, né, eu sou professora do IFRN, no campus Natal Central. Então, lá no IF, eu tanto trabalho com turmas do ensino médio, né, principalmente primeiro e terceiros anos, e também com o curso de letras. Nós temos o curso de letras lá e a gente também trabalha com a formação dos professores, né? Então, eu já venho pesquisando há um tempo na área de ensino de literatura, principalmente focando na leitura literária. E a discussão que nós vamos propor hoje, aqui a gente fez uma divisão para a gente ter mais ou menos noção do que nós vamos discutir. E aí, nesse primeiro momento, né, que a gente colocou mais ou menos 1 hora, mas tudo é muito flexível, a gente vai fazer uma discussão teórica, né, breve, prática, sobre a leitura literária subjetiva, compreendendo que precisamos ter esse arcabouço teórico para nos ajudar, enquanto professores, a direcionar uma leitura literária em sala de aula, né? Então, obviamente, essa discussão teórica é pensando na formação docente. E aí, como obra, né, para exemplificarmos praticamente como mediar essa leitura, como direcionar essa leitura em sala de aula, nós escolhemos o romance Potiguar, Cabra das Rocas, de Homero Homem, né? Então, nesse momento, a gente vai fazer essa discussão e, no segundo momento, a gente vai mostrar a proposta em si, né? Então, vocês fiquem à vontade, né? Já à medida que a gente for falando, vocês já podem pensar nas dúvidas, sugestões também, né? Para que a gente possa conversar posteriormente. E aí, assim, quando a gente pensa na leitura literária subjetiva, é uma discussão teórica, né, que vem sendo organizada, principalmente a partir de 2004, em um colóquio que recebeu o nome de Sujeitos, Leitores e Ensino de Literatura na França. Né? E aí, nessa discussão da leitura literária subjetiva, houve, na verdade, uma compilação de várias discussões teóricas sobre o ensino de literatura, né? Sempre naquele dilema de como propiciar a leitura do texto literário em sala de aula e não cair em questões que geralmente a gente cai às vezes, né? Como usar o texto literário apenas como um pretexto para análise linguística, gramatical, ou o texto literário apenas como um reflexo histórico, né? Com informações historicistas.
Então, assim, essa é uma discussão que vem sendo pautada há décadas, né? E teve um marco muito importante na década de 70, né? Com as discussões teóricas da estética da recepção, com esses teóricos que aí estão, né? O Hans Robert Jauss e o Hofeisser, e também considerando a leitura como prática social, o letramento literário e a leitura em um processo, a literatura como uma compreensão de uma formação humana, pedagógica. Né? Então, eu pontuei aqui esses direcionamentos, né, como sugestão de leitura mesmo, para que a gente possa compreender o que significa essa leitura literária subjetiva que vai conceber o estudante como um sujeito leitor e não apenas como um receptor do texto literário. Né? E aí a literatura ela vai ser vista como linguagem, como um polissistema, como um diálogo entre forma e conteúdo, né? E o aluno nessa discussão, né? Nessa proposição. O letramento literário, proposto pelo professor Hildo Poções, veja que é uma obra que foi publicada em 2006, né, no Brasil, e o professor Hildo, a gente que está em sala de aula, né, e conversa sobre literatura, é muito difícil não ter ouvido falar no professor Hildo, porque o professor Hildo Poções, porque ele foi e é, né, até hoje, uma voz muito importante dentro dessa discussão. Então, o letramento literário ele vai propor metodologias, né, para que a gente possa compreender o texto literário e desconstruir algumas máximas que acabam interferindo nesse processo, como a literatura ela é muito difícil, né, o texto literário eu não consigo entender, o meu aluno não consegue ler, o meu aluno não gosta de ler, e o letramento literário ele vai percorrer várias proposições teóricas, metodológicas, né, para que essas proposições elas possam nos auxiliar na abordagem do texto literário em sala de aula. Então, o aluno ele precisa aprender a ler o texto literário. Né? E aí, como é que a gente faz isso? Né? Usando de diversas estratégias. Por isso que nós achamos interessante começar com essas discussões teóricas, porque a formação do professor ela é muito importante, decisiva, para que ele possa chegar na sala de aula, né, metodologicamente preparado para abordar o texto literário, né, fazer essa transposição didática do texto literário. Né. E aí, considerando isso, nós vamos focar principalmente na leitura literária subjetiva, né, que é uma discussão que foi proposta por esse grupo francês, e aí está, principalmente, são artigos teóricos que estão reunidos nesses livros aqui, as referências estão ao final, eu posso passar direitinho, leitura subjetiva em ensino de literatura e leitura de literatura na escola. Né? Então, são artigos que, na verdade, vão discutir sobre o que é essa leitura literária subjetiva e o que ela propõe. E uma proposição importante, uma premissa importante definida pela Anne Rouxel, né, que é uma das principais teóricas francesas que encabeça essa discussão, é o protagonismo do leitor na construção dos sentidos. Então, se a gente faz uma retomada de todas as proposições teóricas para o ensino de literatura, no Ocidente, principalmente, a gente vai perceber que o leitor ele aparece também como um elemento importante nesse processo de leitura, mais ou menos ali na década de 70, na Alemanha, com a estética da recepção. Né? E pela primeira vez considera o leitor como um processo importante, porque até então nós tínhamos um foco muito grande no autor e na obra em si. Né? Mas e o leitor? E aí é claro que com todos os desenvolvimentos da leitura como prática social, né, da perspectiva dialógica no ensino, o protagonismo do leitor, aqui compreendido como aluno, né, como estudante, na construção dos sentidos. E aí um elemento importante nesse processo é a subjetividade desse leitor. Né? Só que não é um processo aleatório, e é aí que entra a formação do professor.
Porque, então, vai reforçar a ideia de que o aluno ele pode dizer o que ele quiser, que o texto literário é uma viagem, também, né? Mas não só isso. Porque a leitura literária precisa ser vivida como uma vivência estética. E aí entra o letramento literário, né? Porque a gente não lê um poema da mesma forma que a gente lê uma notícia, são gêneros diferentes. Do mesmo modo que a gente não lê um poema, do mesmo modo que a gente vai ler um conto, né? Isso tem estruturas linguísticas diferentes. Então, na verdade, a leitura literária subjetiva, ela parte dessa discussão da subjetividade e não há complexidade nesse conceito, eles entendem essa discussão da subjetividade como um sujeito que está ali na minha frente, né? Então ele vai ter percepções diferentes, inclusive ele vai dizer que não gosta do texto, né? E aí como conciliar tudo isso, né? Porque, como já disse Barthes, né, o leitor, essa ideia do leitor, do aluno, é uma travessia. Por quê? Porque não há um modelo perfeito, não há essa idealização, mas há possibilidades metodológicas para que a gente possa minimizar essa rejeição ao texto literário, como acontece muitas vezes, né? E aí é interessante a gente perceber o sentido da subjetividade, porque, assim, a subjetividade é uma palavra que pode carregar sentidos muito complexos, né? A constituição do sujeito ela é muito complexa. Mas aqui é a ideia de que subjetividade é aquilo que é característico do sujeito. E aí, claro que se a gente se depara com uma sala de aula com 40 alunos, nossa, eu não tenho como acessar a subjetividade de cada um dos meus alunos, mas eu tenho como traçar um perfil da turma, que a gente já faz isso, né? Tem mais ou menos uma noção das questões sociais que envolvem, né, o perfil da minha turma, que envolve o meu aluno. E aí, quando eu vou fazendo esse levantamento, que essa discussão já vem sendo proposta desde a estética da recepção, na década de 70, não é para fazer um perfil psicológico do meu aluno, não, mas é para que eu leve isso em consideração na seleção das obras literárias que eu vou trabalhar, dos textos literários que eu vou trabalhar, né? Então, é uma discussão que eu acho muito interessante, porque a gente acaba ressignificando algumas posturas em sala de aula e adotando uma postura mais de horizontalidade, porque a gente compreende que o estudante é também um sujeito, né? Claro, dentro do que é possível, a gente vai tentando conciliar essas características. E tem um ponto interessante nessa discussão da subjetividade, que é proposto pelo Jouvy, Vicente Jouvy, que também faz parte desse núcleo francês, né? E tem esse livrinho dele aqui, Por que Estudar Literatura, que é muito interessante, é uma linguagem muito fluida, né? Dialoga muito com a nossa realidade de sala de aula. E aí ele vai trazer duas definições sobre essa subjetividade que possa ajudar o professor nessa construção metodológica de como abordar o texto literário em sala de aula, que é a subjetividade necessária e a subjetividade acidental, né? A subjetividade necessária, ele vai definir como aquela subjetividade que já está prevista, né, na obra. Então, a gente sabe que a obra literária é também uma construção estética. Então, por exemplo, que foram os exemplos que eu trouxe, que eu trabalhei em sala de aula, esse romance, numa turma de terceiro ano, que foi São Bernardo, de Graciliano Ramos. Então, o romance São Bernardo conta a história de Paulo Honório, né, o personagem principal, o personagem narrador, e ele vem de uma origem muito humilde e ele ascende socialmente, financeiramente, ele se torna o maior fazendeiro da região, dono da Fazenda São Bernardo, por meios ilícitos, né? Então, quando ele fala da subjetividade necessária, já vem na obra o perfil de Paulo Honório como um homem bruto, ignorante, cruel, violento, né? Então,
Aí, se o aluno perceber outra forma, mas já é um direcionamento a essa postura do personagem. E aí, ao trabalhar esse romance nessa turma de terceiro ano, depois das mediações de leitura, né, que a gente vai propor mais à frente, na parte escrita, a gente trabalhou muito com textos visuais, né, para que eles pudessem fazer interferências. E todas as descrições de Paulo Nório seguiram esse direcionamento, né, de que era um homem bruto, ignorante, violento, porque é o que está posto na obra. Né? Então, é uma subjetividade necessária, por quê? Porque há direcionamentos em um texto literário que já foram propostos pela estética, né? E quando eu estou falando da questão da estética, na narrativa, o personagem, o espaço, o narrador, o enredo, a linguagem. Então, é aquilo que o aluno já tem posto ali. Mas, por o aluno ser um sujeito, ele é inserido em um contexto sociohistórico, subjetividades acidentais, elas vão surgir. E aí é um ponto importante que o Jovi, ele destaca, porque na nossa vivência em sala de aula, né, às vezes a gente querendo cumprir o conteúdo, ou nós já temos a nossa percepção de leitura, às vezes passam despercebidas. E uma subjetividade acidental, ou seja, que no primeiro momento não está prevista pela estética da obra literária, foi em relação à personagem Madalena. Madalena, ela é professora, né? É uma personagem do romance, ela é professora, e ela se casa com Paulo Honório. E eles passam a viver um casamento muito tumultuado. Né? Ela sofre, que é dito na obra, né? Ela sofre diversas violências psicológicas, então ela é uma mulher que é totalmente silenciada, é submissa, mas veja bem, é uma obra da década de 30 do século XX. Né? Então, essas discussões que nós temos hoje sobre sobre feminicídio, né, machismo estrutural, não era uma discussão que se tinha na época que a obra foi escrita. Então, não é algo que está na subjetividade necessária da obra. Né? Essa ideia da violência contra a mulher, porque a obra é da década de 30. Mas os alunos alcançaram isso, né? Porque faz parte do contexto deles. Né? Então, nessa turma em específico, que eles escolheram a personagem Madalena para analisar, muitos fizeram essa releitura da personagem Madalena por meio de fotografias, e eles adoram fotografias, né, para os dias de hoje. E nessa turma especificamente, muitos alunos vêm de uma vulnerabilidade social muito grande, e tem mulheres como chefe das famílias, muitas mães solo. Né? Então, a gente vai percebendo isso e muitos outros trabalhos dentro dessa questão. Ah, mas não tem nada a ver com a obra. Madalena é uma personagem na década de 30, mas aí a gente vai fazendo essa conexão, porque foi isso que o aluno chegou na aula, foi isso que ele acessou. Então, eu acho muito interessante essa discussão conceitual para a gente tentar compreender algumas interpretações dos alunos no dia a dia, né? E principalmente quando eles se deparam com textos como São Bernardo, que é um texto marcado historicamente pela linguagem, né, considerado um clássico da literatura brasileira. Então, há sempre uma resistência nessa leitura. E dentro dessa discussão toda, a gente fez aqui, né, uma compilação de discussões teóricas que nos auxiliam na construção da proposta da sequência didática que nós vamos apresentar para vocês. Né? Então, o nosso embasamento teórico foi toda essa discussão, né, pegando o letramento literário aí como o ponto disso, mas percebam que é uma discussão teórica cíclica, né? As teorias elas
elas vão se complementando, elas vão dialogando entre si, e como obra literária, para a gente desenvolver essa sequência didática com vocês, nós escolhemos a leitura da obra Cabra das Rocas. Né? Então, levando em consideração o romance na perspectiva dialógica, né? Ou seja, do romance que dialoga com o seu contexto sócio-histórico, né? E às vezes isso é muito importante porque vai desenvolver essas subjetividades no aluno, partindo de um ponto de pertencimento, né, de ele se reconhecer naquele texto. Então, é uma discussão interessante, que vem desde da estética da recepção, né, e algumas possibilidades para o registro da leitura de atividade escrita. Né. O professor Hilton Posson, ele sempre defende que, ao desenvolver estratégias metodológicas da leitura literária, né, é sempre importante encaminharmos um registro dessa leitura, que podem ser registros diversos e podemos fugir do tradicional, que é o resumo, que é a resenha, né? E podem ser usados também, a depender do contexto, a depender da turma. Mas existem muitas possibilidades, né, imagéticas, subjetivas, para fazer o registro da leitura como atividade escrita, porque a gente precisa avaliar também, né? Precisamos de uma nota para colocar na disciplina. E aí, dentro dessa discussão, é importante que o professor ele esteja munido desses dois polos, né? Que ele saiba a discussão teórica, metodológica e a obra literária que ele vai trabalhar, né? Para que isso dialogue. Então, dentro dessa perspectiva, nós escolhemos a obra Cabra das Rocas, e aí eu passo a palavra para o professor Marcel, que vai conversar um pouquinho com vocês sobre essa obra. Bom, então, gente, nós, após esse momento a respeito da leitura literária subjetiva, que a professora Marília explanou aqui para a gente ter esse aporte teórico, eu vou falar um pouquinho da obra que nós escolhemos para fazer a sugestão da atividade para vocês. Então, nós escolhemos a obra Cabra das Rocas, que é do escritor potiguar Homero Homem, porque ela é uma obra muito importante dentro da nossa literatura potiguar, é a obra de maior alcance, é a obra que mais circulou pelo país e fora do país também. Ela foi publicada naquela famosa coleção Vagalume, em 1966. Acredito que muitos já devem conhecer a obra Cabra das Rocas. E eu vou citar aqui alguns aspectos da obra e falar um pouquinho do enredo, só para a gente contextualizar melhor a proposta de atividade. Então, ela tem um aspecto social também bem evidenciado ao longo da narrativa. Por muito tempo foi considerada uma obra, foi rotulada como uma obra infanto-juvenil, e, na verdade, hoje a gente revê esse conceito, né, de obra infanto-juvenil. Hoje a gente tenta não rotular dessa forma, porque quando a gente rotula dessa maneira, há um valor também, né? A gente termina valorando literatura infanto-juvenil, literatura adulta, e deduzindo que uma pode ser melhor, mais desenvolvida, mais densa do que outra. E, na verdade, é difícil fazer esse tipo de valoração. É um romance de formação, aquele romance que a gente acompanha a vida de um personagem, e esse personagem vai evoluindo, e nós, leitores, vamos evoluindo também e compreendendo a realidade a partir do olhar desse personagem. Um aspecto muito interessante e que é determinante para a escolha dessa obra
que é uma obra que nós também utilizamos em sala de aula, principalmente no meu caso, eu trabalho lá no IFRN Campos Natal Centro Histórico, que na verdade é o IFRN Rocas, é o IFRN lá das Rocas. Então, esse romance, Cabra das Rocas, ele tem um realce muito grande ao espaço onde acontece a ação narrativa, que no caso é o bairro das Rocas. Então, no romance são assinaladas ruas, a igreja da Sagrada Família, por exemplo, a feira do bairro das Rocas, tem toda uma discussão, inclusive histórica, a questão dos xarias, dos canguleiros, né? O Xaria, Cidade Alta, Canguleiro, o morador do bairro das Rocas. Então tem toda essa retomada da história do bairro e, consequentemente, da nossa cidade, do Natal, pois o bairro das Rocas é um dos mais antigos aqui da nossa cidade. Portanto, tem esse aspecto também especial. Trabalhar a literatura potiguar tem esse ponto positivo que os textos geralmente ocorrem em espaços que nós conhecemos e que nós podemos acessar. Portanto, esse é um aspecto que a gente sempre destaca. É o best-seller da nossa literatura potiguar. Como eu disse antes, é a obra mais lida da nossa literatura potiguar, justamente por ter conseguido fazer parte da coleção Vagalume, por muito tempo editada pela editora Ática. Então, aqui são algumas informações externas ao texto, e eu vou passar para falar brevemente aqui a respeito do enredo do romance Cabra das Rocas, só para a gente ter esse referencial, ou relembrar esse aspecto do romance. Bom, o romance acontece no bairro das Rocas, e essa questão do espaço, como eu disse, é muito importante para o romance. Se a gente, se nós assim mudássemos o espaço no qual ocorre essa ação narrativa, acabava a história, né? O romance, o espaço é tão importante que em alguns momentos ele parece um personagem da narrativa. Então ele é determinante para a identidade dos personagens. Então acontece no bairro das Rocas e conta em primeira pessoa a história de João, o Joãozinho, que é um menino das Rocas, de 11 anos, que é filho de pescador, e como ele é filho da classe trabalhadora, o destino dele já estaria demarcado para ele também ser um trabalhador, né? Assim, o filho de pobre trabalha, o filho de rico estuda, como é dito no romance. Então tem essa questão social. Os xarias, pertencente à classe abastada na Cidade Alta, que estuda, e os canguleiros, o comedor de cangulo, que são os moradores lá do bairro das Rocas, que tem que trabalhar, porque não tem como perder tempo, entre aspas, né, assim, estudando, tem que trabalhar para garantir a sua subsistência. Então, Joãozinho, ele quer mudar o seu destino, ele quer estudar no Ateneu Norte Rio Grandense, que nós conhecemos, a importante escola aqui do nosso estado, o Ateneu Norte Rio Grandense, que na época na qual acontece o romance, era o grande sonho da, da, dos jovens, das crianças, era estudar no Ateneu Norte Rio Grandense. Tinha o exame de admissão, um processo de seleção para o estudante ingressar ou não no Ateneu Norte Grandense. Acredito que muitos aqui recordam essa dinâmica do exame de admissão já no ensino fundamental. E Joãozinho, ele vai se esforçar ao longo do romance para se preparar para essa prova de admissão ao Ateneu Norte Rio Grandense. Então, toda a narrativa
Joãozinho, movido por esse sonho, enfrentando as dificuldades de uma criança pobre de estudar nessa melhor escola da cidade, que é reservada aos filhos da elite, aos xarias, aos moradores da cidade alta. Portanto, é um romance que destaca esse aspecto da educação como possibilidade de ascensão social, certo? Esse é o enredo do romance e algumas informações externas, eu falei anteriormente a respeito do romance Cabra das Rocas, para realçar e para que a gente possa apresentar a proposta de atividade envolvendo a leitura literária subjetiva da obra Cabra das Rocas. Portanto, eu vou passar novamente aqui a professora Marília para ela explicar essa proposta. Antes de encerrarmos, né, esse primeiro momento, então, considerando toda essa proposição teórica, né, da leitura literária subjetiva, o romance Cabra das Rocas, né, e toda a sua riqueza sócio-histórica e estética também, essa é a síntese do desenvolvimento da proposta didática e todas as proposições aqui, obviamente, elas são totalmente flexíveis, né? É uma sugestão que pode ser adaptada para a realidade de sala de aula. A gente entende que essa proposta didática, ela tanto pode ser aplicada desde o fundamental, principalmente, até o ensino médio, o ensino superior. Então, é uma proposição para a mediação da leitura, né, literária. E aí a gente pensou na atividade um bimestre, né? Então, nós já fizemos essa proposta didática em nossas salas de aula, com diversas obras literárias e gêneros diferentes, tanto com romance como com conto, né, com narrativas, com poema também dá certo. E aí a comunidade leitora e estudantes do fundamental, a obra literária escolhida foi Cabra das Rocas, né, como atividade escrita, um texto visual ou narrativas, que a gente vai explicar mais à frente, e a mediação do professor até antes de chegar nesse momento é toda essa discussão, né, da leitura subjetiva, no romance da perspectiva dialógica, da tradução intersemiótica, que a gente vai explicar mais à frente, se for usar o texto visual, né, como fotografia, por exemplo. E os procedimentos metodológicos para a mediação da leitura, principalmente tomando como referência a formação de círculos de leitura em uma leitura coletiva em sala de aula. E aí tem uma obra que eu gosto bastante, talvez provavelmente vocês já devem conhecer, e toda a fundamentação teórica do que é um círculo de leitura, de formação de círculo de leitura, nós retiramos dessa obra, que é essa obra, né, do professor Hilton Consson, como criar círculos de leitura, e ele se volta especificamente para o fundamental, para o ensino fundamental, e a avaliação, né, como uma reflexão dentro de todas as possibilidades, porque vai depender muito do que foi definido para essa proposição, né? Então, antes de seguirmos, Cassiane, eu não sei se abre para uma pergunta, para alguma discussão agora. Ok, vou já perguntar aqui. Olha, pessoal, bom dia para quem chegou depois, certo? A gente abre agora para as perguntas. Quem quer fazer pode colocar aqui no chat, ou então pode levantar a mãozinha, né, sinalizar, abrir a sua câmera e também fazer a pergunta. Vocês têm essas duas opções. Ok? E se ninguém tiver dúvida, a gente vai seguindo. Sim, tá certo? Ao longo da sua explanação, quem quiser também pode colocar as perguntas no chat, quando for ao final, aí eu posso fazer, ok? Podemos seguir, então. Só lembrando, agora são 8h43. Estamos num tempo muito bom. Ok, só destacando aqui que a professora Dalvanira colocou aqui no chat, né,
reforçando esse aspecto do morador das rocas, o canguleiro, e o morador da Cidade Alta, o Xaria. Xarias, isso. É um aspecto que é destacado aqui no romance, Cabra das Rocas também, é algo histórico na nossa cidade, né? Ainda hoje, o termo canguleiro é bastante utilizado no bairro das Rocas, né? E alguns moradores até se dizem, eu sou canguleiro, eu sou roqueiro, eu sou morador aqui das Rocas. Então, o romance Cabra das Rocas explora esse aspecto. Tem, inclusive, um capítulo, Xarias e Canguleiros, destacando Xarias comedor de xarel, o peixe que, na época, era um peixe considerado bom, e a elite tinha condição de comprar para se alimentar com xaria, o xarel, e o cangulo era o peixe que sobrava para os moradores do bairro das Rocas, né? Era um peixe que na época era considerado um peixe porco, um peixe que ficava na lama, que era fácil de pescar, e aí daí via essa questão social, os xarias e os canguleiros, que é bem importante aqui no romance de Homero Homem. Sim, eu que gostaria de fazer uma pergunta. Você poderia falar um pouco sobre o autor, né? Assim, para quem chegou depois, muitos conhecem, entendeu? Mas eu penso que não são todos. Então, assim, se desse, né, para fazer uma síntese, né, sobre ele, sim, ótimo. Viu? Bom, então, Homero Homem é um autor, um escritor, poeta, romancista, potiguar. Ele, apesar de ter uma identificação muito forte com o bairro das Rocas, porque ele morou lá no momento de sua infância, ele é de Canguaretama, né? Então ele nasceu em Canguaretama e veio com a família na infância morar aqui em Natal, residiu lá no bairro das Rocas, e então ele foi jornalista, morou no Rio de Janeiro, muito tempo a maior parte da vida dele, na verdade, ele morou no Rio de Janeiro, e ele, como eu disse, é um autor que conseguiu sair, muitas vezes há uma dificuldade de alcançar o cenário nacional. Então, ele conseguiu alcançar, ter esse alcance nacional com a sua produção poética e também com a sua produção no campo do romance. Cabra das Rocas é considerada a obra mais importante de Homero Homem e é muito marcante por se passar no bairro das Rocas e tem um aspecto memorialístico dessa vivência que ele teve no bairro, que a gente consegue perceber no romance. Essa vivência do Homero Homem no bairro das Rocas foi tão marcante para o autor que nós temos a biografia de Homero Homem, que foi feita pelo jornalista Alexis Peixoto, e o título da biografia é Canguleiro, né? Então, é algo que realmente foi bem importante que a gente pode acessar aqui pela obra Cabra das Rocas. Então, Cassiane, essa é uma breve menção à vida de Homero Homem. Ok, professor, muito obrigada. Podemos seguir. Ok. Podemos seguir? Podemos. Muito bem. Então, a gente segue. Vamos mostrar para vocês a nossa proposta didática, né, para se trabalhar esse romance. Então, assim, para responder a pergunta de Giovanni, não é isso? Isso, eu vou ler aqui de novo. Ao trazer este livro, vocês apresentam para a turma o conceito de subjetividade e as questões do leitor? Olha só, geralmente, essa discussão da subjetividade e das questões do leitor é na formação do professor, né? Para
mediar a abordagem do professor. Isso chega na sala de aula de forma indireta, digamos assim. Para explicar melhor, eu acho que a proposição da proposta vai explicar melhor. Mas só relembrando que as premissas da didática da implicação, né, para desenvolver a subjetividade na leitura, é preciso considerar a relação pessoal do sujeito leitor com o texto, né? Então, por exemplo, lá no IF Centro Histórico, que fica no bairro das Rocas, com os alunos do integrado, então essa obra ela é trabalhada dentro desse contexto, então é uma interação muito interessante, né? Porque a gente acaba promovendo esse confronto, né, entre a realidade do estudante e as questões estéticas da obra, e vamos interrogar e acolher as questões subjetivas. Mas como abordar essa questão subjetiva? Que vai aí na pergunta. Uma proposta de atividade prática para mediar a leitura em sala de aula, né? Partindo do princípio de que o livro ele foi indicado anteriormente, a gente sempre faz isso, né? Indica para o aluno, olha, a gente vai trabalhar tal obra, vocês precisam ler, né, essa obra, ou até mesmo se for uma obra pequena, porque ele é um romance curtinho, né? Os capítulos são curtos, então eu não sei vocês, a gente pode até conversar sobre isso depois, mas assim, cada dia que passa, eu percebo que a leitura, ela de fato se concretiza e se realiza em sala de aula, né? E aí, uma proposição, a divisão da turma em grupos, né? E aí é a proposição da formação dos círculos de leitura, né? Então, dividir a turma em grupos e o professor ele vai fazer a mediação dessa leitura. Então, como propiciar ou tentar que esse aluno ele se envolva e a gente trabalhe indiretamente essa subjetividade, né? Então, uma proposição. A gente escolhe substantivos comuns ou abstratos, né? Porque substantivo pode ser verbo, pode ser adjetivo, vai depender da obra, sim. Substantivo a gente pensou dentro dessa discussão de que substantivo nomeia, né, as coisas. Então, o professor que vai ter lido, né, a obra, ele vai fazer uma relação de substantivos que se relacionem semanticamente com o romance, né? Então, eu posso fazer isso por capítulo. Por exemplo, tem um capítulo aqui, que aqui o capítulo ele não é Homem do Mar, que é o capítulo 3. Então, Joãozinho, ele vai descrever, ele vai narrar a sua relação com o pai, como é o seu contexto familiar, então eu posso pegar família, né? Tem um outro capítulo que ele vai expor a condição de vulnerabilidade social que ele vive, então eu posso escolher um substantivo bairro, né? E aí eu faço previamente a seleção desses substantivos que se relacionam semanticamente com o romance, vou sortear esses substantivos entre os grupos, né? Cada grupo vai pegar um substantivo e aí o que o grupo vai fazer é justamente relacionar o sentido daquele substantivo a um capítulo, a um trecho da obra. E aí a gente entende que nesse momento entra a subjetividade do estudante, ele vai se envolver com a obra, porque para fazer essa relação semântica ele precisa ir ao texto, né? Ele precisa ler o texto, ele precisa relacionar. E se ele não tiver lido antes, ele vai ler na hora, né? Vai ler na hora, vai ter que procurar, vai ter que buscar, vai ter que ver, né, essa relação. Então, a gente entende que a subjetividade ela vai sendo construída aí porque o estudante ele vai ter que fazer essa relação com o texto. Né? Então, quando ele faz isso, vem depois a apresentação. Né? E aí o grupo ele tem que justificar, então é interessante que sejam grupos, e o próprio professor Hilton Cosson, ele sugere isso no livrozinho, né, que eu mostrei para vocês, como criar círculos de leitura. Ele sugere que fique ali entre 3 e 4 alunos, 5 no máximo, a depender do tamanho das turmas, mas ele acha
interessante ficar entre 3 e 4. E aí o grupo vai justificar por que fez a relação daquele substantivo com o trecho que vai ser lido, né? Então, o aluno ele vai levantar, ele vai ler o trecho e vai explicar o porquê dessa relação semântica, né? É uma tarefa, assim, é uma atividade que parece simples, mas a gente se surpreende muito. Eu não sei se alguém já fez algo parecido, e essa é uma proposição que a gente já adaptou das proposições que tem no livro Letramento Literário, o professor Poção também. No final desse livro, ele faz proposições de oficinas, né? Então, tem oficinas prontas aqui, e a gente vai fazendo as adaptações de acordo com a nossa realidade, né? Com a nossa percepção. E é sempre muito interessante. É sempre muito interessante, e a gente percebe, né, que teve alunos que não leram, mas ali no momento da sala de aula ele vai ter que se envolver, vai ter que ler, porque é uma atividade, porque vale nota, né, a gente precisa ser realista, e isso vai estimulando, né, os alunos, e quando eles percebem, eles estão se envolvendo com o texto, né? Então, é muito comum eu ouvir, nossa, professora, lendo assim, eu consigo entender, né? Que é o processo de letramento, porque você vai ali mediando, eles não vão estar sozinhos, né? Você vai estar ali mediando, qual foi a sua palavra, qual é o trecho, por que isso aqui e tal. Então, o professor está sempre fazendo essa mediação e essa relação. Então, eu acho que se trabalha a subjetividade assim, né? Não levando essa teoria, essa discussão para o aluno, até porque ele não vai alcançar. Essa discussão é para o professor, mas aí a gente pensa, né, em possibilidades metodológicas de como envolver o aluno no texto. E ele vai se envolvendo, ele vai percebendo, né? Aí muitos diziam assim, professor, eu não achei essa palavra exatamente no texto. Olha, mas não é a palavra literal, é o sentido. Então, às vezes, você precisa trabalhar o sentido do substantivo com aquele aluno. O que é que aquele substantivo significa? Né? Qual é a significação? Vai fazer uma relação semântica, né? De sentido, uma relação. Tem que ser. E, professor, eu não sei não, porque eu não li o livro. Pois vamos ler. Aí, como o professor já fez, o professor sabe mais ou menos onde ele pode achar a palavra. Veja aqui esses 2 capítulos. Veja nesses 2 capítulos onde você pode relacionar, e aí pode sugerir um capítulo que não tem relação e o outro capítulo que tem relação, pelo menos aqueles 2 capítulos o aluno vai ler na sala, né? Então, assim, nós temos uma realidade muito difícil de leitura, né? Todos nós sabemos, né? A gente que está na sala de aula, a gente sabe como é difícil o hábito da leitura. Então, eu entendo, assim, que minimamente o que a gente consegue é um trabalho de formiguinha mesmo. A gente já vai sendo uma vitória. Então, aquele aluno que não leu nada, pelo menos 2 capítulos em sala ele leu, tentando fazer a relação da palavra, né? Então, são proposições metodológicas para tentar ajudar nesse processo de leitura e que sejam simples, né? Porque, às vezes, a gente sabe também de determinadas condições nas escolas, né? Muitas vezes o professor ele não tem muito suporte, né? Então, que seja algo que ele possa fazer ali na sala de aula com o aluno, né? E aí a gente faz agora, deixa eu ver aqui qual foi a... aí a leitura, por exemplo, né? Uma palavra aqui que nós escolhemos, né? Só para ficar mais claro. Família, né? Que trecho ou capítulo na obra que vocês leram que possa fazer essa relação semântica com família, né? Aí o aluno vai lá no trecho, o professor Marcel aqui vai ler um trechozinho para vocês entenderem melhor. Bom, então eu peguei aqui um parágrafo do capítulo 3, esse capítulo que Marília já citou, Um Homem do Mar, e relacionei esse parágrafo com o substantivo família. Tive um choque. A pergunta de meu pai era uma resposta.
um eco à minha ânsia de comunicação e extravasamento. Raro meu pai falar assim, encarando-me como igual. Era um homem entrincheirado em seu silêncio, um silêncio pesado, como o resto de sua pessoa, difícil de romper. Cedo me acostumara a ele. Em casa, eu e Dona Laura, ninguém se espantava. Então, esse é um parágrafo que fala um pouquinho do pai de Joãozinho e a relação com Joãozinho e com Dona Laura, e que mostra uma abertura, porque esse é o momento que Joãozinho vai contar ao pai que vai se submeter ao exame de admissão. E o pai era de poucas palavras, e, no entanto, ele, nesse momento, conversa com o Joãozinho, diz que não sabe dar conselho, mas que se ele quer ser doutor, Joãozinho, no caso, se ele quer ser doutor, ele não vai impedir, ele vai apoiar. Então, Joãozinho fica bem feliz com a receptividade do pai, ao mesmo tempo demonstra muita sensibilidade com essa maneira do pai ser, né, como pessoa. Então, é um capítulo bem sensível, é um dos capítulos mais bonitos aqui do romance Cabra das Rocas. Capítulo 3, Um Homem do Mar. Aí, por exemplo, se a gente escolhe um outro substantivo, que aí o professor que vai fazer essa escolha, né? Porque ele precisa minimamente ter o controle, a mediação, né? É o que o companheiro vai chamar da leitura vigiada, né? Dentro da relação. Alegria. Pode ser a alegria. Pronto, alegria. Então, se é alegria, você pode ler? Bom, então, pensando outro substantivo para exemplificar, e até pensando também um período que vamos viver em breve, eu peguei aqui o substantivo alegria. E o romance Cabra das Rocas tem um capítulo que o título é Carnaval. Então, nesse capítulo é descrito o carnaval aqui na nossa cidade, na Ribeira, e a participação dos moradores da Cidade Alta e das Rocas nesse carnaval. Então, nesse capítulo tem parágrafos bem explícitos a essa questão da alegria, apesar de ter uma confusão, tem uma confusão também aqui no capítulo do carnaval, e eu vou pegar aqui quando deixa-me ver aqui um parágrafo bem interessante, que eu não tinha ainda escolhido. Deixa eu ver. E acho que tem uma dúvida. Sim, porque vai ser isso. Acho que pode mudar, né? Eu minimizo aqui? Só, sim. Então, eu vou ler aqui o início do capítulo, quando ele está falando aqui do monstro, do papangu. A cara era feia, mais do que feia, horrorosa, os braços nasciam pequenos e disformes do tórax peludo. Acabavam num par de mãos escuras munidas de garra. E aí ele continua o parágrafo que esse monstro aterroriza as crianças e fica aquela brincadeira, aquela alegria. Então, só um exemplo rápido referente ao capítulo Carnaval. Aí, por exemplo, tem aqui, logo no primeiro capítulo, né, uma questão, como o livro é uma narrativa de formação e que vai mostrando a trajetória, né, de Joãozinho e como ele quer mudar, né, a sua vida, né, ele quer mudar a sua perspectiva. Então, por exemplo, a gente pode colocar
um substantivo destino, né? Na perspectiva de que cada pessoa já tem o seu destino, já está ali traçado, que é uma discussão muito forte no capítulo, porque Joãozinho ele fica o tempo todo lutando contra a sua condição social, né? E isso já é exposto logo no primeiro capítulo. Então, quando ele vai ao Ateneu para fazer a sua inscrição, mesmo sabendo se não ia dar, como é que ele ia estudar, como é que ele ia, né? Ele nunca tinha frequentado de modo regular a escola. Então, ele diz, tem um capítulo que ele diz, né? E eis que agora, rompendo com a tradição que tão bem se condensava na frase correntia, filho de rico para a escola, filho de pobre para o trabalho. Eu, filho e neto de marinheiros, me atirava à grande aventura, proibida até então a minha gente, de cursar um colégio oficial de grau secundário. Comprar livros, frequentar aulas, ilustrar-me para concorrer ombro a ombro com os rapazes de família no pega para capar da luta da vida. Era este então o Ateneu, que via de longe, com olhos compridos e ambiciosos, quando passava de bonde. E aí ele vai e ele diz assim, mas é fácil misturar sonho com realidade quando se tem 11 anos. Então, é uma discussão que geralmente suscita muitas questões, né? Quando está se rompendo. Então, por exemplo, no primeiro ano do IFRN, a gente já trabalhou no primeiro ano, né? Que os alunos eles estão vindo no fundamental, então tem sempre aquele embate de quem veio de escola privada, né? De quem veio de escola pública. Então, isso é sempre muito sensível, porque muitos dizem assim, eu sou o primeiro da minha família a chegar no ensino médio, né? Então, já está rompendo esse destino, né? Já está rompendo essas discussões, e assim, e aí sucessivamente, né? Porque é uma atividade que ela é feita, assim, com tempo, né? A gente precisa, assim, de algumas aulas, por isso que é ao longo do bimestre, né? E a gente vai discutindo isso. Então, os alunos eles vão se apropriando do texto, e aí depois que há essa apropriação da leitura mesmo do texto, aí nós vamos para as questões linguísticas, estéticas, né? Então, qual é o impacto de ser um narrador em primeira pessoa, né? Qual é o impacto desse personagem? E o espaço, né? Como o professor Marcelo disse, o espaço ele é tão forte, ele é tão importante, o bairro, que muitas vezes parece que Rocas é um personagem também, né? dentro dessa discussão. Temos uma pergunta? Cassiano. Sim, olha só, a gente tem aqui uma colocação de Dalvanira e uma pergunta. Eu posso fazer agora? Sim, pode. Pronto, olha só, Dalvanira colocou aqui, eu faço parte da Ampare, Associação da Mulher Potiguar Cordel. E aí também colocou, e também dos poetas Mulherio, Nízia Floresta. E aqui logo abaixo tem uma pergunta de Betânia. Ela colocou aqui, uma pergunta de ordem prática. Como vocês fizeram para disponibilizar o livro para os alunos? Pois não há, se não estou enganada, novas impressões. E ainda tem aqui. Então, já vou colocar outra pergunta também aqui. E quando a subjetividade acidental, mesmo que minimamente sustentada pela estrutura textual, ela ultrapassa os limites dessa mesma estrutura extremamente vigiada, o que fazer? Explico com um exemplo. Uma determinada história é contada por um narrador tradicional, consciente, onisciente, onipresente. Ele é uma entidade sem forma. No entanto, um aluno, ao compartilhar sua experiência de leitura, afirma que o texto foi narrado por um homem e que certamente esse homem era um amigo drogado do protagonista. Essa informação não constava no texto, foi apenas resultado de uma necessidade psíquica afetiva do aluno de expressar sua subjetividade. O que fazer? Corrigir a informação, considerar a possibilidade de existência desse narrador, né?
ficou aqui é uma pergunta bem subjetiva, realmente, né? Mas fiquem à vontade, certo? Para colocar aí o pensamento de vocês. Você quer responder primeiro? Você quer responder logo? A primeira é sobre a questão do livro, né? Como que vocês disponibilizaram o livro para os alunos, que eu penso que é uma edição esgotada, não sei, né? Isso. Bom, então eu vou responder logo essa pergunta e vou destacar aqui, né, como o Cassiano falou, da Alvanira, essa questão do coletivo de mulheres do cordel, do coletivo também Mulheril das Letras, Nísia Floresta, e isso é muito legal quando a gente trabalha com a literatura potiguar, porque a gente consegue acessar autores, consegue acessar essa cena viva. Então, a gente tem essa possibilidade de aproximar a literatura potiguar. Sempre é muito efervescente e eu queria destacar, a partir dessa informação de Dalvanira, e um aspecto que nós temos assim bem bacana na literatura potiguar é exatamente a presença feminina. É uma literatura na qual há muitas poetas e escritoras mulheres e que elas conseguiram se expressar, conseguiram produzir obras com qualidade, como a própria Nísia Floresta, aqui citada, Alta de Souza, Zila Maned, e essa questão de coletivos femininos de literatura é uma constante. Desde o início do século XX, a gente tem mulheres que se organizam para produzir, para publicar, para ler literatura. Então, isso é muito bacana da Alvanira, aqui que você destacou, e é importante a gente participar e conhecer desses coletivos que mantêm a nossa literatura viva, a literatura potiguar. Em relação à obra, realmente foi Betânia, né? Betânia, isso. Betânia é uma pergunta aqui de ordem prática. A gente tem essa dificuldade em relação à obra que não está sendo mais, não está mais no catálogo da editora Acta. Antes da pandemia, eles até anunciaram que iam republicar, mas eu acho que a pandemia prejudicou essa republicação. E aí, algumas escolas ainda têm na biblioteca exemplares de Cabra das Rocas, e quando isso não acontece, eu compartilho o meu exemplar, né, e faço cópias ou disponibilizo o PDF, que é a forma de a gente conseguir acessar essa obra tão importante, a literatura potiguar. E uma das dificuldades do professor que vai trabalhar com a literatura potiguar é exatamente essa. Às vezes nós não temos a obra em circulação, e aí não temos a obra na biblioteca da escola, e aí nós temos que recorrer aos sebos, temos que buscar soluções para essa dinâmica. Essa é uma das fragilidades, né? Eu falei de um ponto positivo da literatura norte-grandense, potiguar, que é essa presença feminina, e uma das dificuldades é acesso e circulação de obras. Então, a gente tem esse desafio que Betânia bem observou. Em relação à outra pergunta de Betânia, né, quando o aluno ele traz uma proposição que não está a subjetividade acidental, né, como o Jovi coloca, que não está direcionada, determinada na estrutura. Aí ela pergunta, o que é que a gente se corrige essa informação? O que fazer? Corrigir a informação, considerar a possibilidade da existência desse narrador? Olha só, daí a importância da gente considerar como suporte teórico da nossa formação e para a abordagem da obra a leitura literária subjetiva, o letramento literário,
E aí, o que eu faço? Eu me deparo muito com isso aí, muito, bastante. Eu não corrijo no primeiro momento. Assim, não, isso não existe. Você está equivocado, a obra é essa, não. Eu devolvo a pergunta, eu digo, nossa, eu não tinha pensado nisso. Onde você viu isso no texto? Gente, vamos pegar o texto aí, porque fulano trouxe uma coisa muito interessante. E às vezes eu escrevo no quadro, né? Onde foi? Ah, não, professora, é porque nessa parte aqui, geralmente eles vão ao texto. É porque eu acho que nessa parte aqui, aí eu, gente, vamos lá. Aí eu vou para o quadro, né? A interpretação de uma obra, a gente pode entender de algumas formas, sim, mas a gente pode entender que são coisas diferentes, porque nós temos uma estrutura que nos diz o que é, mas isso não impede que a gente possa imaginar, mas a gente não pode desconsiderar a estrutura. Então, muito interessante. Como é que a gente poderia desenvolver essa sua construção do narrador? Será que é essa parte aqui? Então, assim, eu vou tentando fazer uma relação, né? E ao mesmo tempo valorizar essa inventividade, digamos assim, do estudante, mas com um manejo cuidadoso de que ele não pode desconsiderar o texto. Aí, às vezes, ele diz assim, professora, é porque eu sou burro mesmo, né? Eu não consigo... Não, não é isso. Porque o texto literário... E a própria disposição da sala, como ela está... Né, os alunos estão em grupo, geralmente está em círculo, que você consegue se movimentar, aí você diz, não, não é isso, é porque a gente tem informalidade no texto literário. Mas por isso que nós estamos aqui lendo, por isso que nós estamos aqui procurando esse significado, porque eu quero ouvir vocês. Eu não tinha pensado que o narrador poderia ser dessa forma, mas, gente, poderia, né? Tal e tal e tal. Então, eu entendo, Betânia, que é mesmo um diálogo, né? Um diálogo e que a gente vai construindo essa percepção do aluno de que ele precisa entender que existem normativas, que existem estruturas, porque o nosso sistema vai cobrar isso dele, né? Ele vai chegar lá na frente para o Enem, ele vai chegar. Mas existe também autonomia de pensamento e que ele possa conciliar essas coisas, né? Porque uma coisa não anula a outra, pelo menos não deveria anular, né? Então eu sempre vou para o texto. Vamos ver o texto. Olha, mas vocês estão vendo que tem o texto aqui, por exemplo, na relação no romance de São Bernardo, que eu mencionei, né, na primeira parte. Então, muitos estudantes dizem assim, é claro que ele batia nela, professora, é óbvio que ele batia nela. Olha o que é que ele faz com ela. Então, tem violência física, sim, professora, porque ele batia nela, ele não presta. Gente, mas onde é que está no texto? Né? Onde está no texto que ele batia? Não, professora, é claro que ele não vai dizer que batia. Aí eu disse, por que, que ele não vai dizer? Aí a gente já vai para a estética, né? Aí todo mundo... Gente, é uma narrativa em primeira pessoa. Ele está contando a história. É por isso, professora, que ele não vai dizer. É ele que está contando, ele quer que a gente tenha pena dele, não sei o que dizer. Mas assim, aí a gente vai fazendo esse manejo, mas deixando claro que o texto não traz isso. Mas o aluno, por fazer parte de um contexto, ele pode não excluir o texto, mas ampliar a percepção a partir do texto. Eu não sei se está respondendo mais ou menos, mas eu tento sempre fazer isso. Nossa, mas é difícil. E é difícil mesmo porque é tempo que às vezes a gente não tem. Teve outra pergunta que aí eu acho que alguém perguntou se intercalava os conteúdos, né? Eu já tentei fazer isso, mas quebra. Então, geralmente, eu tento concentrar as aulas de literatura que sejam seguidas, né? Principalmente nessas dinâmicas de leitura em sala, né? E eu sempre tento trocar aula, porque lá na nossa, lá no ensino médio, no IF, nós temos, no primeiro ano, por exemplo, são 4 aulas de língua portuguesa. Então, quando eu vou fazer uma aula de leitura, eu tento sempre trocar com o professor para eu pegar as 4 aulas. Quando não é possível, aí a gente vai fazendo o que é possível, mas eu deixo literatura juntinho, assim, toda essa discussão de literatura eu deixo nos blocos, né? Eu tento fazer em blocos
Mas isso depende muito, né? Assim, por exemplo, se você, não sei, vai trabalhar conto, né? E já vai introduzir a discussão de substantivo, e você quer intercalar, eu acho interessante também, a depender da turma. Então, eu acho que não tem assim uma receita de bolo, né? Cada turma é uma realidade e a gente vai tentando conciliar essas realidades e minimamente propiciar uma experiência literária, uma estética literária. E a gente vai buscando informações para que isso não fique tão árido, né, em sala de aula, porque não é tão simples, né? A gente sabe justamente porque são sujeitos, né, tem contextos de vulnerabilidade diferentes, enfim. Olha só, tem uma colocação aqui de Betânia, ela agradece. Perfeito, muito obrigada. E a Simone Linhares também colocou aqui, muito importante a subjetividade do aluno. A exposição à obra literária deve ter essa liberdade, né? Isso. Exatamente. Dentro dessa relação. Ok? Podemos seguir. Pronto. E aí, passada essa primeira parte, né, de proposição, de sugestão, né, de como fazer essa mediação, o ciclo de leitura em sala de aula, né, e aí, como sugestão da atividade, está aparecendo aí para vocês? Está projetando? Está. Pronto. Tem aqui, proposta de atividade prática, não é isso? Isso. Ok, está assim. Atividade escrita, apareceu aí. Isso. Pronto. E aí, como essa proposição, né, a gente faz todo esse processo de leitura, e aí, como encaminhar uma atividade escrita? Então, nós sempre temos muitas possibilidades, né, a depender da turma, do perfil da turma, considerando a obra Cabra das Rocas, né, e toda essa discussão. Então, nós temos duas sugestões, uma com texto visual e a outra com um texto verbal, uma narrativa. Você quer comentar do texto visual que você fez com a sua turma da fotografia, né, por exemplo? Um texto visual, hoje os estudantes têm essa conexão muito forte com a imagem, e aí nós já fizemos essa atividade da seguinte forma: solicitamos que o estudante percorresse o bairro das Rocas e fotografando os espaços que aparecem na narrativa. Então, aparece com a igreja da Sagrada Família, aquele espaço ali, aquele hall da feira também aparece aqui na narrativa. A Rua São Jorge, que é a rua onde Joãozinho morava. Então, os alunos geralmente se envolvem bastante com essa parte de traduzir né, esse espaço do romance para o campo da imagem, para o campo da fotografia. Então, eles faziam esse relatório fotográfico dos espaços que são aqui apresentados na narrativa. E aí é interessante porque isso pode ser completamente adaptável, né? Se vai trabalhar, então, assim, quais os espaços significativos para você no seu bairro, né? Faça a fotografia dos espaços, porque o espaço aqui na narrativa de Cabra das Rocas é muito afetivo, né? Assim, é uma relação de pertencimento muito forte, né? De Joãozinho com o espaço. Mesmo quando há descrições assim muito pesadas, né, de uma denúncia, por exemplo, tem um capítulo aqui e é sempre muito tocante, né, porque lá no IF Centro Histórico, né, essa obra fica muito bem adequada, né, porque além do campus estar no bairro das Rocas, muitos alunos moram lá, né, Marcelo? E há uns espaços assim que eles ficaram estáticos, né? E é uma denúncia social muito forte. Né? Então, por exemplo, logo no capítulo 2,
que ele começa a descrever o bairro, né? E ele diz: saltei do bonde no cais do porto, ganhei o caminho de casa, Rocas da Frente. Quem morou lá sabe muito bem como era aquele paú. Miasmas de mangue putrefado, cheiro de restos de comida e detritos caseiros espalhavam-se no ar, destilando um odor insuportável e agressivo de podridão fermentada a golpes de sol. Cedo me acostumei àquela caatinga. E aí, mais à frente, ele vai descrever a alegria de jogar bola com os amigos na rua, porque, né, ele, apesar disso, ele faz parte daquele espaço. Então, tem uma construção afetiva não romântica, né, mas tem uma construção afetiva de pertencimento. E é muito interessante isso, porque alguns alunos eles vão atrás do seu bairro, eles vão conhecer. Então, a gente gosta muito dessa questão da fotografia como texto, né? E aí a gente minimamente trabalha a fotografia, o olhar, né, subjetivo da fotografia, de que ângulo você quer fazer, como você quer fazer, né? Então, é uma sugestão que é muito, muito interessante. E outra sugestão é uma narrativa, né? Ou um conto, até uma fábula, né? A gente trabalha muito essa questão da fábula no fundamental, o conto, e trazendo uma proposição, né? Uma ficcionalização também do espaço, ou de pessoas importantes do bairro onde o estudante mora, ou daquele vizinho, da vizinha, como ficcionalizar isso, porque, na verdade, há uma ficcionalização muito forte e essa relação entre ficção e realidade é muito latente na narrativa Cabra das Rocas, né? E acaba reforçando a ideia para o estudante de que literatura não é algo tão distante assim de você, né? É algo que faz parte, pode fazer parte da sua vida, né? Que você pode fazer parte, né, dessa ficcionalização. E há muitos trabalhos interessantes, e um dos mais significativos, né, que está aí no processo para se transformar em um roteiro turístico, foi a cartilha canguleira, né, Marcelo? Que você desenvolveu lá no campo. Você quer mostrar e falar? É só mencionar que também é algo que foi desenvolvido pelos estudantes e que hoje a gente usa como material de apoio quando vai ler Cabra das Rocas, uma cartilha canguleira que nós editamos no formato de e-book. E nessa cartilha nós fizemos exatamente a identificação dos espaços que aparecem no romance e ela dá um suporte para o nosso roteiro literário. Então, a cartilha ela dá o suporte. Marília disponibilizou aqui no chat o link que dá acesso à cartilha. Então, por meio da cartilha, nós fazemos um percurso pelo bairro das Rocas e vamos identificando os espaços que são citados no romance. Então, aqui a Feira das Rocas, as Rocas da Frente, Rocas de Dentro, a Igreja da Sagrada Família, que é um espaço muito importante no romance, porque do lado da igreja, na narrativa, tem a farmácia do seu Geraldo, que é quem dá aula particular, Joãozinho. Então, a gente consegue fazer todo esse percurso também com os estudantes, e a cartilha tanto nos ajuda nesse roteiro, como também nos ajuda a leitura do romance. Pode ser aí uma ideia, né, uma inspiração em uma feira da escola, né, a depender fazer a cartilha, essa construção, ou os alunos mesmo mapearem, se eles querem mapear. Então, é interessante. Aí está o link, quem quiser acessar, e até quem quiser fazer o roteiro, né, literário com a sua turma, tá ali na escola, no bairro, tá próximo do bairro,
a descrição, e nessa cartilha aí foi ilustração e texto dos alunos, não foi, Marcelo? Exatamente. Todo o texto foi desenvolvido pelos estudantes e tem também uma ilustração para cada verbete da cartilha, eles produziram uma imagem, uma ilustração. Vocês conseguiram acessar a cartilha? Se quiserem abrir, para vocês acompanharem. Sim, só lembrando que tem uma pessoa querendo fazer pergunta, acho que é a Yara, né? Yara Azevedo, ela está com a mão levantada aqui, tá certo? Ok, fique à vontade, Yara. Oi, Yara, se quiser perguntar agora. Bom dia. Olha só, nesse ano de 2026 eu já assisti essa aula com o professor Marcel lá no IF, né? Não era só com ele, sobre Cabra das Rocas. E eu tentei implementar lá na minha escola, né, com meus alunos do 6º ano, um livro que a prefeitura mandou, que foi o Pequeno Príncipe. Não era lá o Cabra das Rocas, não, mas, assim, é um livro de referência, né? E era o que nós tínhamos, né? Porque a primeira dificuldade é a gente ter o livro. Então, a primeira coisa que eu implementei, Marcelo, que deu certo, foi a leitura em sala de aula. Inclusive, eu guardei os livros na escola. Então, cada aula a gente se reunia. E aí eu ainda não trabalhei com essa do substantivo, eu não lembrei disso, ou nessa época a gente, mas assim, eu trabalhei como uma espécie de resumo por capítulo, né, porque o Pequeno Príncipe também é separado, né, nesses capítulos. E agora uma coisa que eu queria perguntar a vocês, do ponto de vista da experiência de vocês, é melhor a gente trabalhar numa sequência, por exemplo, eu ia até terminar o livro, ou eu intercalar com outras atividades? Porque, assim, o meu medo é assim, que eu comece a trabalhar só com esse livro, e o aluno, não vou hoje não, porque a professora sabe que ainda tem uma resistência muito grande. Então, na experiência de vocês trabalham o livro até terminar, naquele bimestre, ou vocês intercalam com outras aulas, por exemplo, de outro assunto? Essa é a minha pergunta. Eu acho que você falou uma coisa importante, Yara, que é justamente esse perfil da turma. Eu prefiro trabalhar na sequência, né? E tentar, nem sempre eu consigo, mas às vezes eu tenho conseguido fazer minhas aulas em bloco, trocar com o professor. Então, se eu tenho 2 aulas na turma, às vezes eu consigo fazer as 4. O que a gente consegue dinamizar. Agora, sempre nessa... eu tenho usado muito essa questão dos substantivos e dos círculos de leitura e tem sido muito interessante, porque os alunos eles vão se envolvendo, né? Mas se tem esse perfil da turma, de que a turma tem essa resistência, de que se souber que vai ser aula de literatura, não vai, então talvez seja o caso de intercalar, eu acho que é muito o perfil da turma. Assim, no mundo perfeito eu prefiro seguir, mas aí a gente abre tem essas situações, né? Assim, e a gente está falando de leitura literária subjetiva, a gente precisa considerar, né? Então, por exemplo, lá no IFRN é o ensino médio e o ensino técnico também. Então, tem alguns cursos que tem muita resistência mesmo. Então, vai funcionar o gênero conto naquelas turmas. Eles são 6º ano, né? No caso dos meus alunos, mas foi um avanço, assim, muito grande na questão da leitura. Eu agradeço, viu, Márcia? Porque às vezes a gente sabe de tudo que existe, mas quando a gente participa desses cursos, de uma experiência prática, que foi o que ele nos apresentou, então faz muita diferença, né? Faz muita diferença. E a leitura em sala de aula, realmente, a gente percebe que, né, a gente consegue envolver o aluno, assim, que até aquele mais resistente... Eita, que Sim. Interessante isso, né? Realmente, em sala de aula, nesse mundo tão corrido, né, rápido, que a gente vive, parar para ler, assim, tem sido um desafio. E a leitura em sala de aula, eu venho investindo cada vez mais nisso. É muito legal, Yara, o seu relato, né, dessa experiência com o Pequeno Príncipe. Muito bom reencontrá-la aqui agora nessa nossa atividade. Tivemos um encontro no presencial, né, agora aqui no virtual. E, assim, também muito interessante você ter utilizado o Pequeno Príncipe,
porque o Pequeno Príncipe tem muitos pontos de semelhança com o romance Cabra das Rocas, né? Inclusive, Cabra das Rocas é considerado, é chamado carinhosamente de o Pequeno Príncipe da literatura potiguar. Então, tem esse ponto também de semelhança, e o autor, Saint-Exupéry, o autor do Pequeno Príncipe, existe quem defenda, porque aí fica numa polêmica, tem gente que diz que ele veio aqui, tem gente que diz que ele não veio, mas ele teria vindo aqui à nossa cidade do Natal, teria se inspirado no Baobá, ali da Rua São José, para o Baobá do Pequeno Príncipe, e tinha uma estátua de Saint-Exupéry lá no Canto do Mangue, que é um espaço que também aparece aqui no romance Cabra das Rocas. Então, tem algumas convergências do Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, com a literatura potiguar. De repente, no momento posterior com essa turma, você pode já até fazer essa conexão. Mas eu fiz, né? Eu parti do princípio, eu não fiz a controvérsia, não. Eu disse que ele esteve aqui, que disse que o pôr do sol do Rio Potengi é um dos mais lindos do mundo. E aí eles ficaram encantados com isso. E, coincidentemente, estava naquela polêmica do Baobá ali da São José, então, né, que estava sendo demolido, e alguns conheciam, então, inclusive aquele que tem lá, acho que é em Goianinha também, lá. Então, assim, Goianinha com Guaretã. Nízia Floresta. É Nízia, né? Então, eles também, alguns disseram que conheciam, que já tinham passado lá, que tinha alguém da família, então foi uma experiência bem, bem bacana. E o livro que tem à disposição, que o principal é você ter um livro físico à disposição, né? E eu encerro aqui, muito obrigada, continue aí. Obrigado, Yara. Obrigado pela sugestão aqui também para os colegas. É uma sugestão bem interessante de Yara, que serve para todos nós. Muito obrigado. Olha só, aqui Jocélia colocou trabalho excelente essa cartilha. E aí Márcia colocou aqui, essas informações que ele esteve aqui no RN estão no livro. Sim, eu acho que deve ser sobre o Pequeno Príncipe, né? Que ela está se referindo aqui. Gente, quem ainda não assinou o link de presença, ele já foi compartilhado, tá certo? Podem assinar. Só que avisando para os professores, nós temos 20 minutos, tá certo? Fiquem à vontade aí para dar continuidade. E ao final, a gente pede que tirar uma foto, certo? Né? Aí todos, a gente vai descompartilhar aqui, e aí todos, né? Não precisa abrir câmera, não. Obrigada, gente. Vou fechar aqui. Esse é o desfecho, né? Bom, então, a nossa proposição é essa, né, desse direcionamento aqui da aula, né, da proposta didática, né, tomando como embasamento teórico toda a discussão que foi feita, né, dessa organização do ciclo de leitura, né, uma proposta de atividade escrita, e foi uma alegria, né, uma satisfação compartilhar aqui com vocês, né, ouvir essas práticas que são feitas, e eu só agradeço, né, agradeço pelo convite, muito obrigada. Aqui estão os nossos e-mails, né? Quem quiser entrar em contato, compartilhar vivências, né? Propostas didáticas. Eu acho que o ensino de literatura, né? E a proposição de leitura literária em sala de aula enriquece muito mais quando a gente troca experiências, né? Porque uma experiência que funcionou com um colega que eu não tinha pensado nisso, então eu acho que a nossa busca em sala de aula, quando a gente trabalha com texto literário, é justamente uma busca metodológica que a gente consiga mostrar para o aluno que ele é um sujeito, que ele tem voz, e a voz dele não precisa ser silenciada pelo texto, mas pode dialogar com o texto.
né? Então, essa é a nossa proposição. Aqui estão as principais referências, né, bibliográficas que nós usamos, né? A cartilha, que é muito interessante, que a gente já mandou o link, então nós agradecemos. Olha só, gente, antes de finalizar, eu só gostaria de ler aqui ao lado, que tem a Nise, ela colocou aqui, parabéns pela aula, sou professora de História da Rede Municipal e tenho um projeto de leitura para a formação de livros leitores, que envolve a questão da subjetividade. Gostaria de saber se os professores têm 2 minutinhos. Aqui, gente, como ela colocou o celular dela, fica melhor, assim, que seja compartilhado. Depois eu posso passar o contato, certo, dela, para vocês, tá ok? Tem aqui, eu já salvei, viu? Ok, Nise, tá certo? Que é para não tomar mais tempo deles, porque eles também vão dar aula ainda hoje, tá certo? Eles até tinham colocado isso, por isso marcaram esse horário, né, de 8 às 10, tá ok? Aqui a Simone colocou, lembra de colocar as referências, né? Estão nos slides. Ele já colocou aqui. A gente também vai compartilhar os slides. Sim, sim. Marília e Marcel, me ouve? Aqui. Sim, Michele. Ainda tem mais aqui tem uma Betânia. Ao final da apresentação dos professores, por favor, pergunta se eles coordenam algum grupo de pesquisa que a gente possa fazer parte. Olha só, tem gente que está bem interessado para ver como que foi bom realmente aqui o minicurso. Né? Só rapidinho antes aqui, porque eu tenho que passar nas outras salas, bem rapidinho, me permitam. Ok, diga aí, Michele. Eu gostaria de agradecer imensamente, Cassiane, a sua colaboração, né, para aceitar mediar esse momento. Gostaria de agradecer ao professor Marcel, que já é um parceiro da nossa formação de língua portuguesa, e fazer um agradecimento especial à Marília. Marcel, você vai me permitir, viu, mas eu estou, assim, encantadíssima com Marília. Eu sabia que ela era maravilhosa, mas não tanto. Sério, já coloquei aqui no... sua. Não, já coloquei até aqui no grupo da formação Língua Portuguesa. Eu digo, gente, a gente tem que dar um jeito de colocar a Marília nas nossas formações. Então, assim, eu fico muito feliz, porque é um povo muito querido, né? Muito, muito competente. E, assim, eu vou falar agora não como coordenadora da trilha, mas eu vou falar como professora mesmo, assim. Eu tenho uma dificuldade muito grande em me concentrar em minicursos online, né? Porque, assim, às vezes até parece um pouco de soberba, a gente vai assistir uma coisa aí, são as mesmas coisas que a gente já sabe, né? Então, hoje eu acho que vocês trouxeram, principalmente na parte teórica, que Marília trouxe, coisas que a gente já conhece, autores que a gente já conhece, mas com um outro olhar, uma outra perspectiva, um outro discurso, e aí isso é importante porque vai gerando, assim, vários insights na gente, né? Então, em nome da Secretaria Municipal de Educação, em nome do Departamento de Ensino Fundamental e em nome da comissão organizadora da GENAT, né, da qual eu faço parte, eu gostaria muito de agradecer a vocês, agradecer a professora Cassiane, agradecer aos que estão aqui presentes e dizer assim que sempre é muito bom e que eu já estou assim caningando vocês, usando um termo bem potiguar, para que vocês estejam conosco nessa parceria na formação de língua portuguesa que os professores estão pedindo. Que bom, né? Que bom. Então, eu vou dar uma passadinha nas outras salas agora e agradecer por esse momento, viu? Um beijo no coração de todos e todas. E muito obrigada, Marília. Muito obrigada, Marcel. Eu que agradeço. Muito obrigada, Cassiane. Obrigada também, Michele. Um beijo. Bom aí, viu? Tchau. Pois é, eu também agradeço o convite, Michele, mais uma vez para participar. Sempre é bom conversar sempre é bom. Com colegas docentes, né, ter essa oportunidade de compartilhar e ouvir relatos. Então, eu sempre fico muito feliz em participar e nós estamos à disposição para participar de outros momentos. Também, Marília tem essa inserção na parte do ensino, né? Eu acho que tem muita... Muito bom. Fez o